Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 8. Antes, porém, eu quero fazer um destaque aqui no capítulo 7. Observe comigo a forma que o capítulo 7 se encerra. Diz assim no versículo 28: Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino. Quais coisas Jesus disse? Aquelas mensagens intituladas O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, encerra-se aqui. E olha o que a multidão continuava a dizer, versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Os mestres da lei, eles eram bons em dar lição de moral nos outros, mas eles mesmos não seguiam, não obedeciam, não tinham exemplo. Então, Jesus não, Jesus ensinava com autoridade, porque ele expressava a vida do próprio Deus. Aquilo que ele falava refletia a sua própria vida. Isso significa ensinar com autoridade. E Jesus, sendo o próprio Deus, não poderia ser diferente, e a multidão fica admirada. Então, encerra-se o Sermão do Monte com a confirmação que Jesus tem autoridade na mensagem, na pregação, no ensino, e inicia o capítulo 8 falando agora da autoridade de Jesus nas ações milagrosas. Então Jesus tem autoridade tanto na palavra, no ensino, naquilo que ele diz, quanto também para realizar milagres. E é o que o capítulo 8 confirma, porque o capítulo 8 começa falando sobre a cura de um leproso. Só lembrando que a lepra era uma doença naquela época que não tinha cura. Hoje se tem tratamentos e cura, mas tem tantas outras doenças que não têm cura nos dias de hoje. A lepra, naquela época, era uma desta doença que não tinha cura. E Jesus curou ali um leproso. Depois, Jesus curou o servo de um centurião, e Jesus até se admira, porque esse centurião vem até Jesus e diz para Jesus, olha, lá na minha casa tem um servo que precisa de ajuda. E ele diz, o meu servo está paralítico, em terrível sofrimento. E aí o que Jesus diz? Eu irei curá-lo. E o centurião diz, não precisa ir até ele, basta uma palavra do Senhor. E Jesus fica até admirado. O centurião diz, Senhor, eu não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. E então Jesus fica admirado com aquela fé, libera aquela palavra e diz o texto, o versículo 13, que na mesma hora o servo do centurião foi curado. E depois, no capítulo 8, ainda continua dizendo que Jesus curou muitos enfermos, expulsou demônios, por fim, acalma uma tempestade e dá libertação de 2 endemoniados lá na região de Gadara, chamado a libertação de 2 endemoniados gadarenos. Então, aqui o capítulo 8, depois nós vamos ver também no capítulo 9, Jesus com autoridade sobre as enfermidades, as doenças e fazendo milagres. Eu vou fazer 2 destaques aqui nesse capítulo. O primeiro é o destaque do versículo 17, que Mateus diz assim, que cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Quando Mateus fala que Jesus cura muitos enfermos e expulsa demônios. Interessante que Mateus associa aqui Isaías 53, um texto que foi profetizado centenas de anos antes de Jesus, à enfermidade física. Apesar de que lá em Isaías 53 não está falando de enfermidade física, mas está falando da salvação, que quando diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, está falando da própria crucificação, do madeiro, de todo o sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário para nos perdoar e para nos salvar. Ou seja, aquilo que nós merecíamos, Jesus tomou para si para nos salvar e para nos perdoar. Mas, de certa forma,
Quando Mateus faz esta associação à cura de enfermidade e não à cura para a salvação eterna, para o perdão, também faz todo sentido. Porque se a cura tem a ver com a glória de Deus, para a glória de Deus, então, quando Jesus curou enfermos, também pode ter uma associação de que uma pessoa que foi curada, ela voltará-se para o seu curador, que é Jesus, e entenderá que não é só uma cura física, mas também uma cura para a vida eterna. Então faz sentido sim de ter esta associação que o próprio Evangelho faz quando diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores, e isso está associado também aos milagres e aos prodígios que Jesus realizou. E o outro destaque que eu faço quando Jesus acalma a tempestade é interessante, porque Jesus conversa com a tempestade. Veja o que diz o versículo 26, Jesus pergunta aos seus discípulos que foram lá pedir: Senhor, socorre-nos, socorre-nos, o barco está afundando. E Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Deus conversa com a natureza, e como se fosse um pai repreendendo um filho: fique quieto. E Jesus conversou com a tempestade. Então pense nisso e ore sobre isso. Jesus tem todo o poder, creia. Se você está buscando a cura, um milagre, peça a Deus e peça que Ele dê direção e que Ele possa fazer algo extraordinário na sua vida. E até mesmo, se a resposta de Deus for um não, entenda que o não de Deus é uma bênção também. E sobre as tempestades da vida, Jesus tem poder para repreender e trazer calmaria para a sua vida. É isso, Deus abençoe você, um abraço e até a próxima.